Temos o advogado Sérgio Leitão, diretor executivo do Instituto Escolhas, o engenheiro agrônomo Maurício Palma Nogueira, coordenador do Rally da Pecuária, e Lohan Micol, cofundador e diretor da Pecuária Sustentável da Amazônia. Prazer recebê-los. Prazer é nosso. Prazer é nosso. Começar, então, entendendo essa relação entre pecuária e desmatamento no Brasil, o quanto ela é responsável pelo desmatamento? Ela é responsável porque 90% do que se desmata na Amazônia é convertido em pasto. Mas isso não é uma realidade que não possa ser mudada. O que é que a gente pode fazer? A gente pode, primeiro, financiar quem não precisa mais desmatar, porque já está operando em áreas que foram desmatadas fazendo sua produção. Vamos apoiar o produtor de verdade. A segunda questão é que a gente tem que melhorar a nossa tecnologia e a gente tem isso na Embrapa, o que ela precisa é ser disseminada para o conjunto de produtores da pecuária brasileira. É isso que vai garantir duas coisas: uma carne mais barata no açougue da esquina e que a produção brasileira exportada não sofrerá mais os questionamentos que hoje sofre, porque ela está aliada na Amazônia a desmatamento, a práticas que desrespeitam direitos humanos. Bom, o Sérgio tem razão no número, nós temos uma correlação muito grande entre desmatamento e pastagem, né? O que a gente discorda é o que é uma consequência ou causa. Então, o que acontece com a pecuária? O desmatador que vai fazer uma atividade ilegal, ele não tem outra atividade que ele possa fazer. Então, ele vai abrir aquela área e vai fazer pasto. Então, a pecuária, se você for ver o pecuarista que trabalha direito, que trabalha corretamente, a indústria que é formalizada, que trabalha dentro do compliance ambiental, ela é a primeira vítima desse desmatamento ilegal, porque essa atividade que é exercida lá, ela vai movimentar o mercado informal, vai abaixar os preços e não vai ser fiscalizada. Então, o que a gente tem que fazer? Conforme o Sérgio falou, a gente tem que realmente implementar tecnologias, prestigiar esses produtores que trabalham dentro da legalidade e punir a ação ilegal. Isso tem que ser punido. Só que, geralmente, essa responsabilidade recai sobre a pecuária. Ela é uma responsabilidade da sociedade brasileira. É a dificuldade da gente controlar uma atividade ilegal. Quer dizer, essas áreas, depois de desmatada, elas têm uso para pecuária. Mas será que se não existisse esse uso, Lohan, elas seriam utilizadas dessa forma, nesse nível? É uma realidade que acontece o uso de pecuária depois do desmatamento. Só que a gente tem que olhar uma dinâmica de uso da terra de forma mais ampla, né? As áreas que estão mais aumentando no país hoje são áreas de agricultura. Então, está de uma certa forma empurrando a pecuária floresta dentro. Agora, o interessante é que nós podemos fazer a produção de pecuária em grande escala, podemos aumentar muito a produção de pecuária sem precisar dessas áreas novas. Então, é isso que precisa ser incentivado. Uma pecuária mais intensificada nas áreas que já foram desmatadas e, ao mesmo tempo, como foi falado, mais controle, tanto pela cadeia, né, de suprimento, pelas empresas compradoras, como também pela ação do governo e mecanismos legais, né, de controle. Aí, Andressa, tem uma questão que é importante, que a própria ministra da Agricultura, Tereza Cristina, já disse. O Brasil tem 90 milhões de hectares que já foram desmatados. E não se precisa mais, palavras também da nossa ministra, da Amazônia para produzir. E aí tem uma questão simples. Se já temos essa área aberta, são 90 milhões de hectares, não precisamos da Amazônia, por que a gente continua financiando quem desmata? Então, a questão que a gente está colocando, o Instituto Escolhas, é muito simples. Vamos apoiar quem precisa de suporte financeiro para produzir mais e melhor. Essa é a questão fundamental. O Instituto Escolha justamente fez um levantamento sobre isso, não é? Sobre esses subsídios para o setor da pecuária que acabam ali contribuindo para esse desmatamento, não é? Qual que é essa Exatamente, essa porque se você está apoiando, se você não precisa mais desmatar, por que você concede dinheiro para quem está pedindo exatamente para realizar o desmatamento? Nós não queremos negar a discussão se a pessoa tem ou não tem direito. O direito que ela vai exercer é com seus recursos privados. Do ponto de vista do financiamento público, só vamos apoiar quem não precisa mais desmatar. E aí, Maurício, tem uma questão que é fundamental. Qual é o grande resultado da COP do Clima lá na Escócia? Um acordo
assinado inclusive pelo Brasil, depois de uma reunião com o governo americano, propondo que se diminua as emissões da pecuária no mundo em 30%. Isso é um desafio tecnológico de produção gigantesco para o Brasil. Então a gente vai precisar do quê? De dinheiro para incentivar, como diz o Maurício, esse produtor de verdade a fazer mais e melhor. O Brasil é um país que tem condição de manter seu perfil de grande exportador, mas fazendo a carne verde da Embrapa. Esse é o desafio. Vamos parar de financiar o desmatamento. E como convencer esse produtor, mesmo esse desmatamento que está ali naquela questão que é legal, não é? Como convencê-lo a agir de outra forma? Bom, o desmatamento legal, ele é previsto, né, no Código Florestal, mas ele não está sendo liberado. Então, hoje, tudo que é desmatado praticamente é ilegal, né, ou não autorizado. Precisa ter um diagnóstico certinho dessa área, né? E o que é o que a gente defende. Se existe um mercado de crédito de carbono e a gente tem uma área passível ainda de abertura legal, né, dentro do Código Florestal, por que não pagar para que essa área fique em pé? Então, é assim que deveria funcionar o mercado de crédito de carbono, e eu acho que aqui está todo mundo de acordo, né? Com a questão do produtor, o produtor já vem fazendo isso. Então, se a gente pegar, está todo mundo discutindo a meta da COP, que a gente teria dificuldade de fazer 30% de redução de emissões. Se a gente pegar de 90 até hoje, só comparando aumento de rebanho e de produção, nós já fizemos 50% de redução de emissões em valores relativos, né? Então, nós já fizemos muito mais do que a meta prevista para daqui a 30 anos. E no caso do estudo que o Sérgio comenta, é um estudo muito bom, mas tem um erro de conceito, né? E aí a gente já discutiu, né, Sérgio? Você pega no subsídio para avaliar que você está financiando o desmatamento, entra desoneração de cesta básica, entra Pronaf. O Pronaf, por exemplo, que é extremamente fundamental, ele atende aí cerca de 80% dos produtores, tem perfil de Pronaf, só que eles produzem só 11% da carne. Então, o grande motor, né, de financiamento de política de crédito não está indo para abertura de área, né? Nós estamos pagando, na pecuária a gente paga essa conta da abertura de área, que é um desafio da sociedade. Se você pegar os números dos últimos 20 anos, nós temos aí uma redução do nível, não é que parou de desmatar, uma redução do nível médio de desmatamento de 2,5% ao ano. De 2013 até agora subiu, isso é fato, né? E a produção aumentando 4% ao ano. Então, nós não somos dependentes do desmatamento para aumentar a produção de carne. Subsídio é dinheiro do povo, meu, seu, de quem está nos assistindo. Se a gente está subsidiando a cesta básica, por que a carne não para de subir no açougue? Porque o consumidor pode dizer o seguinte: eu estou dando um apoio para essa pecuária e não estou recebendo uma carne mais barata. Então, acho que aí tem uma questão fundamental, que é, um estudo do próprio governo mostrou que se você dá o dinheiro para a população, por exemplo, aumentando o valor do Bolsa Família, isso é 12 vezes mais eficaz, mais eficiente do que você dar esse subsídio para o produtor, que acaba beneficiando quem compra o filé mignon, ou seja, o acém do pobre, aquela carne mais barata, financia o filé mignon do rico. Isso está errado. Agora, eu entendi aqui há uma discordância na questão de como chegar nesse cálculo aí da desoneração na relação do desmatamento, mas aí o Sérgio aponta aí que o caminho, então, é oferecer ajuda para aquele que não, que não desmata. E aí tem uma questão fundamental. O Maurício é uma grande liderança do agronegócio. Durante pelo menos 4 anos foi apontado como uma das 100 lideranças mais importantes. O acordo, Maurício, que a gente precisa fazer é apoiar quem vai produzir bem. Vamos deixar esse sujeito que desmata de lado. Não é ele, ele é com a polícia, ele é com o IBAMA, ele é com a fiscalização dos governos estaduais. O nosso acordo aqui é dinheiro para quem produz mais e melhor sem desmatar. E o Lohan pode trazer esse exemplo aqui para a gente de como isso é possível, investimento numa pecuária sustentável, aumento da produtividade sem impacto ambiental. Você participa aí de um grupo que investe nesse sentido, Lohan. Como é que é possível? Você pode trazer aqui um exemplo para a gente? Sim, quando a gente faz a reforma das pastagens e depois implanta um sistema de produção intensificado, a gente consegue aumentar a produção média, assim, por hectare, né, por ano, que a gente conta em arrobas, de uma média de 5 arrobas, que é mais ou menos o que acontece no Brasil. A gente pode passar a produzir 20, 30, 35, e fazendo isso com emissões de gás de efeito estufa
muito menores, né? Também aumentando a eficiência dessa produção. Então, isso é a chave, né? E claro que isso sozinho não vai resolver o problema do desmatamento, mas é a chave, uma chave absolutamente necessária de ser incentivada para reduzir essa pressão, né? É um efeito poupa-terra que é gerado por esse tipo de investimento. Ao mesmo tempo em que poupa-terra, também reduz muito fortemente as emissões, né, que geram ondas climáticas. Agora, colocar a culpa, né, do desmatamento na Amazônia ou no Brasil no crédito rural ou em outro subsídio, eu acho que tem um equívoco aqui de visão, até porque se você olhar, Sérgio, a Amazônia, né, é a região no Brasil onde menos tem crédito rural. Então, eu acho que assim, criticar de forma genérica a existência de subsídio de crédito para o setor agropecuário de forma geral, que em todos os países do mundo tem muito subsídio para o setor agrícola, e ele tem uma importância estratégica para todos os países, inclusive o nosso. Então, é muito mais assim, a questão de como direcionar melhor esse crédito e aumentar a parte dele que vai para as atividades que favorecem os objetivos de redução das emissões e do desmatamento. Nesse sentido, nós não temos nenhuma discordância, Lohan. O que a gente está dizendo é exatamente isso. Subsídio, dinheiro do governo, dinheiro do povo brasileiro para quem produz sem desmatar. Porque mesmo quando você pega o Pronaf na Amazônia, 80% dele financia a pecuária. Então, o que a gente precisa é fazer o direcionamento disso para atividades sustentáveis. A gente vê essa imagem da pecuária muito negativa, não é? Até no exterior. Como fazer para mudar essa imagem? Porque há quanto tempo falamos disso? Conhecemos as ferramentas, não é? A questão que a gente está entrando em desacordo aqui é qual é o peso do subsídio no consumo de carne. Então, ele está indo direcionado, no caso do Pronaf, para uma população que produz menos de 11% do tanto produtores, né, que produz menos de 11% do total. Com relação à imagem da pecuária, eu acho que a gente precisa informar melhor a pecuária. Nós estamos vivendo, nesse momento, esse aumento todo de preço de carne, ele vem de um ciclo pecuário, que é padrão, né, a cada determinados períodos ocorrem, e nós temos um ciclo de décadas, que é justamente pelo fato da pecuária ter ocupado uma área que foi desmatada. A pecuária não entrou demandando área. O cidadão brasileiro foi para o interior querendo consolidar uma região, só podia fazer pecuária. A gente não tem ponte, não tinha estrada. Pega a região que o Lohan está lá, pega como era há 30 anos atrás. E aí a gente formou um estoque muito grande de pastagem, um estoque muito grande de rebanho. Isso vem se equilibrando e a gente chega nesse momento com um monte de problema junto, né? Crise na Ásia, de falta de proteína, e a gente com um estoque menor, um estoque mais reduzido em relação à demanda, né? A população brasileira está nesse momento, então o preço explode. Né? E se a gente não conseguir criar ferramenta justamente para estimular um produtor que vai pegar as 30, 20 arrobas por hectare que o Lohan está falando, ou que o Sérgio está defendendo, nós vamos levar mais tempo para ajustar a oferta à demanda da população. Eu tenho que acelerar esse processo hoje. Que aí tem uma questão fundamental, né? O menor consumo de carne dos últimos 25 anos da população brasileira, e o preço só baixou agora porque a China travou as exportações do Brasil. Então, isso mostra como essa questão de um mercado que é altamente impactante aqui na produção da carne, que pede muito dinheiro da população brasileira, consegue gerar uma distorção que a gente exporta e falta carne para a população. E aí a gente vai discordar aqui da consequência. A pecuária, ela é consequência do desmatamento nessas áreas, ela não é causa. Você, quando abre uma área, se você plantar soja, eu analiso por imagem de satélite, chega a fiscalização lá, você tem uma plantação de soja. Você perde tudo, né? O ilegal lá, o criminoso. Se você tem gado, pastagem, a fiscalização chega, você abre a porteira e o gado vai embora. Você salva o teu patrimônio. Então, o problema da pecuária é que ela facilita muito a atividade de quem quer esconder dinheiro. Esse é um grande problema, porque o animal anda. Vamos ver aqui o Lohan sobre esse assunto, os erros apontados aqui pelo Sérgio, as dificuldades apontadas aqui pelo Maurício. Quero te ouvir, Lohan. Toda vez que a gente faz compra de gado, de bezerros, nós aplicamos os mesmos critérios que os frigoríficos, quando compram
o boi para o abate, aplicam. Então, verifica que ele não vem de uma área desmatada, verifica que ele não é de uma área que tem um conflito fundiário com uma área protegida, por exemplo, porque não tem também problemas com o trabalho escravo. O que nós acreditamos é que poderia ter muito mais, principalmente grandes produtores de pecuária, adotando esse tipo de controle, para assim, enquanto os pequenos produtores vão entrando, mas pelo menos os grandes, o grosso da produção, dos maiores volumes, já tem esse controle sendo implantado e a tecnologia sendo utilizadas para a gente poder depois abranger todo mundo. Precisa chamar um intervalinho aqui na nossa conversa, a gente volta já. Voltamos a conversar sobre a relação entre pecuária e desmatamento com o advogado Sérgio Leitão, diretor executivo do Instituto Escolhas, o engenheiro agrônomo Maurício Palma Nogueira, coordenador do Rally da Pecuária, e Lohan Micol, cofundador e diretor da Pecuária Sustentável da Amazônia. No bloco anterior nós falamos um pouquinho, citamos aí o acordo firmado pelo Brasil para a redução das emissões de metano pelo gado, na COP26, esse acordo. Qual que vai ser o maior desafio para cumprirmos isso aqui no Brasil? André, só acho que o maior desafio é o que a gente está discutindo aqui, Como é que a gente orienta essa produção para ela ser direcionada para um produtor de melhor qualidade, melhor desempenho, mais eficiente. Como a minha praia é estudar mercado, eu não me preocupo com isso, porque a maioria desses produtores que são mais eficientes, que trabalham com as técnicas mais modernas de produção, que é o caso lá do Lohan, eles vão acabar dominando o mercado. A gente vai produzir muito mais nessas fazendas do que nas fazendas de baixa tecnologia, extensivas, tradicionais. A preocupação que a gente tem nesse processo é o tanto de gente que pode ser excluída. Mas em termos de metas, do que está sendo discutido lá na COP, nós temos que primeiro separar duas coisas. Uma é o que está lá na mesa de discussão, que está sendo realmente conversado, e outra é como que essas informações estão circulando. Tudo o que está sendo discutido lá é muito positivo para o Brasil e para a pecuária. E nesse caminho muita gente vai ser excluída, Sérgio? Faz parte dos processos de adoção de novos padrões tecnológicos, de que quem não se adapta terá que ficar de fora. Aliás, a agricultura brasileira mostra exatamente isso. Nos últimos 30 anos, o que o ex-ministro Roberto Rodrigues mais tem chamado a atenção é quanto de gente teve que ficar pelo caminho, porque não quis produzir direito, porque não se adaptou, porque não fez os processos de adaptação àquilo que se exige hoje de um padrão moderno da agricultura. E o Brasil só é um grande produtor exatamente porque adotou técnicas modernas. O futuro da pecuária, para ela manter esse padrão de venda e de exportação que o país tem, é exatamente mostrar ao mundo que a carne verde da Embrapa, que é um programa da Embrapa, vai ser o nome da carne brasileira. Essa carne pode ser verde. Agora, se tiver que ficar gente pelo caminho, vai ter que ficar. O que não pode é toda a produção brasileira ficar exatamente sendo acusada de erros, desmandos, porque tem produtor que não quer se adaptar e recebe dinheiro público. Podemos aqui discutir se é 1, 2 ou 10 bilhões, mas recebe. Então, vamos parar de financiar quem desmata. E nesse sentido, Lohan, vai ser preciso também repensar a extensão da nossa pecuária? Sim, eu acho que reduzir as emissões de metano em 30%, por exemplo, numa fazenda não é difícil. A gente pode reduzir até muito mais. Se você pegar uma fazenda com pastagem degradada, onde um boi vai demorar 4 anos para chegar na idade de abate e passar para uma produção mais intensificada, onde esse ciclo de produção reduz para 2 anos ou até menos, você vai ter um animal emitindo durante metade do tempo. Além disso, ele tem uma dieta melhor, ele emite menos por dia. Então, o nível de reduções vai ser bem maior até do que 30%, pode ser 50%, 60%, 70%. Agora, como fazer isso numa escala de muitas propriedades? Da escala para a maior parte da produção do nosso país. Então, hoje,
se você pegar o crédito rural, né, total, que é dado pelo Brasil, a parte do programa de agricultura de baixo carbono, ele é cerca de 1% do montante total. Então, isso mostra o quanto, mesmo sendo um programa muito importante, muito relevante, que já tem um tamanho expressivo, mas mostra o quanto ele é pequeno com relação ao tamanho do problema. E aí tem uma questão, porque todos os ex-ministros da Agricultura, Roberto Rodrigues, Cátia Abreu, Blairo Maggi e a atual, a ministra Tereza Cristina, repetiram a mesma frase: não precisamos mais desmatar. Mas não deram consequência a essa frase. Qual é a consequência? Vamos direcionar os recursos exatamente para essa produção sustentável. Então, o que o país tem que fazer é adotar metas claras. E em quanto tempo, como disse o Lohan, este plano ABC vai ser o novo nome do plano Safra. Qual é a prioridade, Sérgio? A prioridade é financiar quem produz de forma sustentável, é financiar essa transição deste modelo desta pecuária do século XX para a pecuária do século XXI. Concordo com a prioridade, daria outra também, que é justamente esclarecer a população da importância dessa produção moderna, né, empresarial, produtiva, e ter um mercado garantido para ela, né? A gente tem que favorecer, não basta só o financiamento, tem que ter um mercado para ela, para que a gente dê vazão para essa carne, né? E eu discordo do Sérgio na parte dos ministros, né? Por que não deu continuidade? Deu. A parte do que é feito pela produção fez o que os ministros e ex-ministros falaram, né? A área de pastagem reduziu. Apesar do desmatamento virar pastagem, que é um problema para a pecuária, a área total reduziu. Parte da área de pastagem foi passada para a agricultura, que avançou. Não estou falando em integração, passou definitivamente para a agricultura. A grande questão, a pecuária está pagando a conta de uma ineficiência da sociedade brasileira em combater o desmatamento ilegal, que é uma atividade criminosa. Mas não podemos responsabilizar só a atividade pecuária disso. Estamos chegando aqui ao final da nossa conversa, então vou deixar um espacinho para o último recado. Lohan. Eu acho que nós temos que olhar para os desafios da pecuária e olhar para os problemas da pecuária muito mais na visão de oportunidades. Então, se o nível de emissões que tem hoje na pecuária é elevado, é também um sinal de que nós podemos reduzir muito esse nível de emissões. Eu acho que tem um aspecto que precisa ser também colocado, são os incentivos ligados a carbono, né, mercado de carbono, e nós temos no Brasil ainda muito caminho longo a ser trilhado, né, para ter um mercado. O que falta para avançarmos nisso? O que falta é a regulamentação, né, do mercado brasileiro de reduções de emissões, para que nós possamos, quem produz de forma eficiente, receber um incentivo, além de um crédito, além de um diferencial de mercado, mas um incentivo financeiro concreto que permita aí financiar esses investimentos, porque não é fácil viabilizar isso financeiramente. Acho que nós temos aqui um acordo, eu posso me autorizar a dizer isso aqui, junto com o Maurício, de uma agenda positiva para resolver os problemas da sustentabilidade da pecuária. Isso passa pela destinação dos recursos dados pelo povo brasileiro para quem produz mais e melhor. Isso passa por um acordo da gente discutir a maneira de como mostrar que essa carne, quando sai do pasto e chega ao prato, seja do consumidor brasileiro ou do consumidor europeu e americano, ela é livre de desmatamento e de violações de direitos humanos. Nós temos dinheiro, nós não precisamos sequer do apoio internacional, porque o novo nome do Plano Safra deve ser Plano ABC, são mais de 200 bilhões de reais ao ano, que pode ser destinados exatamente para essa produção sustentável. Daqui a gente sai com uma agenda de trabalho. Eu espero que aqui esse espaço aqui aberto, esse encontro, abra também justamente para um acordo e que vocês voltem aqui para contar para a gente os próximos passos, não é? O debate tem que ser muito inclusivo e focado em como fazer. Eu acho que está todo mundo de acordo, a indústria, todo o setor da sociedade civil, produtores, os investidores, o consumidor. Eu acho que a gente precisa focar em executar. E é isso que vai garantir carne na mesa do povo a um preço mais em conta, mais barato. Sem dúvida. Carne para todos. Obrigada por essa conversa que é tão importante, esclarecendo esses pontos aqui para a gente.
E até uma próxima. Obrigada. Muito Maurício, obrigado. Sérgio, Obrigado a você. Lohan, até a próxima. Abraço, Lohan. E a opinião fica por aqui. Acompanhe nosso podcast nas principais plataformas de áudio. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima.